Amém. Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, irmãos. Muito bem. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 4. João 4, verso 1. A gente fala para abrir, mas logo vem para o telão também. Então você acompanha como achar melhor. João capítulo 4, verso 1, diz assim: E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. E era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Pode se assentar, querido. Louvado é o nome do Senhor. Interessante observar no texto que foi lido, que narra a história de um encontro de Jesus com alguém. E o primeiro hino, o primeiro corinho que foi cantado hoje, nessa noite, foi Eu Marquei o Encontro com Deus. Isso é bom porque mostra que o Senhor vem confirmando a sua palavra. Nesta mensagem que eu vou pregar, eu vou mostrar o tamanho da grandeza do amor de Deus. E foi cantado que Ele me ama. Nessa mensagem que eu vou passar para os irmãos nessa noite, eu vou falar de um Deus que abençoa pelo poder do seu nome, que é um nome maior do que qualquer nome, e foi cantado nessa noite. Amém? Eu quero dizer a você que o Deus que nós servimos, o Deus que nós cremos e o Deus que nós pregamos, Ele nunca deixou ninguém vir ao encontro dEle e sair da presença dEle de mãos vazias. Então quero dizer para você nessa noite, que nessa noite Deus tem algo para a sua vida. Eu posso garantir sem medo de errar que Deus tem algo para a sua família nessa noite. Eu posso garantir com toda certeza que algo vai fazer Deus a seu respeito nessa noite. Não sei o que é, mas eu sei que Ele vai fazer. Não me interessa conhecer no íntimo da sua vida, basta conhecer e saber que Ele conhece e que Ele vai fazer. Irmãos, é interessante observar que nós lemos no Evangelho de João. Na Bíblia existem 4 evangelhos, os irmãos sabem disso, que vai de Mateus até João. Porém, cada evangelho foi escrito para um povo diferente. Cada evangelho foi escrito com um objetivo diferente. Mateus foi escrito ao povo de Israel, ao povo judeu. Na leitura que você estiver fazendo na sua casa, preste atenção que muitas vezes no evangelho que Mateus escreveu, é o único evangelho que vai fazer ligação com o Antigo Testamento para o Novo Testamento. Ele vai narrar coisas e ele vai narrar fatos, e ali ele vai fazer a ligação dizendo: isso está acontecendo para que se cumprisse a profecia que está escrito no livro do profeta Isaías. Por exemplo, quando Jesus pega um rolo e vai ler, e naquele rolo sai: o Espírito de Deus está sobre mim, é para que se cumprisse o que estava em Isaías. Então você vai ver que Mateus faz essa ponte. Quando você chega no livro de Marcos, que escreve especificamente para o povo de Roma, para os romanos, ele tem a preocupação de mostrar Jesus como um servo que está com pressa. No Evangelho de Marcos você vai encontrar muito corriqueiramente dizendo assim: e logo após, e Jesus faz algo, e logo em seguida, e Jesus faz algo, e logo depois, e rápido, você vai ver Jesus em movimento. Sabe por quê? Porque quando Jesus veio aqui, apesar de ter vivido 33 anos, ele cumpriu o seu ministério em 3 anos. Então ele é mostrado no Evangelho de Marcos como servo que está
pronto a fazer o que lhe foi ordenado. Ele veio servir. Aí vem Lucas, escreve para os gregos e apresenta ele de outra forma, e nós chegamos no Evangelho de João, que é o único que apresenta ao Senhor e mostra o Senhor como o amor derramado de Deus na humanidade. É no Evangelho de João que você vai encontrar o versículo que é considerado o coração de toda a Bíblia Sagrada. Qual o coração de toda a Bíblia Sagrada? João capítulo 3 e verso 16, que é quando Deus amou o mundo, que Ele deu Jesus para morrer pelo mundo, para que se você crê nele, você não vai perecer, vai ter a vida eterna. O Evangelho de João é o único que apresenta Jesus sendo chamado como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e é no Evangelho de João, que é o único escritor dos 4 evangelhos que mostra Jesus como o verbo encarnado de Deus. João é o único que fala que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava no princípio com Deus. No Evangelho de João está para você também uma mensagem que diz assim: olha, está triste, você está para baixo, está caído, isso é normal. Está com vontade de parar, isso é normal. Se você é obreiro e sente vontade de parar, é normal humanamente falando. O que é normal é você parar, sentir vontade é normal. Sabe por quê? Ele diz para você: olha, não se turbe o teu coração, crede em Deus e crede também em mim. Eu vim aqui, não foi à toa, eu vou preparar lugar para que onde eu estiver, você que não parar e vai estar junto comigo também. E quando ele diz no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, me arremete a Gênesis capítulo 1, verso 1, aonde o escritor começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Olha o que nós aprendemos aqui: primeiro Deus criou o céu, depois Ele criou a terra. A prioridade são as coisas do alto, e depois as demais coisas aqui dessa esfera nossa. Porque aqui Ele mostra que criou primeiro do céu, porque do céu veio Jesus, do céu veio a salvação, do céu veio a justificação. É de lá que vem o melhor que Deus tem para nós vivendo aqui nesta terra. Quando nós olhamos para o livro de João, nós aprendemos essas coisas. Jesus agora, ele estava precisando sair do local que ele estava e ir para outro local, e você viu que no texto diz que era necessário que ele passasse por Samaria. Por que necessário? Porque existia outros caminhos para Jesus chegar lá, não era o único caminho, e o texto diz que era necessário. Por que era necessário? Porque Jesus, ele é o único ser que tem onisciência, onipresença e onipotência. Ele sabia que ele iria passar em um lugar que tinha um poço, e esse poço se chama Poço de Jacó, e ele sabia que chegando lá, haveria de vir alguém tirar água no poço naquela hora, e ele sabia que ali havia uma alma sedenta de uma água que só ele poderia dar, de uma água que tiraria dela o fardo pesado do pecado, o fardo pesado da dor, o fardo pesado de ser desprezada pela sociedade. Ele sabia que existia alguém que iria chegar lá, por isso era necessário para Jesus passar por lá, e que nessa noite seja necessário que Jesus esteja em nosso meio. Sabe por quê? Porque Ele conhece a dor que você carrega no coração. Ele sabe que durante o dia você está rindo, mas à noite você está chorando. Ele sabe que você sai para trabalhar, mas quem sabe certa hora da sua vida você tem vontade de parar com tudo. Ele sabe o tamanho do teu sofrimento, a ponto de quem sabe você querer tirar a própria vida. Então que hoje seja o necessário de Deus passar aqui para resolver o teu problema, entrar na tua causa e refrigerar a tua alma. Hoje é necessário que Ele esteja aqui, porque Ele veio ter um encontro com você. E Jesus vai pelo caminho que Ele achou necessário, não o que era obrigatório. Ele poderia rodear as montanhas, Ele poderia passar por outro lugar, mas Ele preferiu passar por lá. Quando Jesus chega no poço chamado Poço de Jacó, Ele olha para os seus discípulos e fala: vai comprar comida. E os discípulos saem e Ele fica sozinho. Quando Ele fica sozinho, passa-se algumas horas, alguns minutos,
vem a mulher tirar água no poço. Aquela mulher que é conhecida como mulher samaritana. Se eu perguntar ao pastor Rangel, que é considerado um mestre em nosso meio, qual era o nome dela, ele não vai saber dizer. Se eu perguntar a qualquer um dos irmãos que estão aqui, qual era o nome daquela mulher, ninguém vai saber dizer. Isso eu acho lindo na Bíblia, porque a Bíblia tem no seu conteúdo, nas suas páginas, famosos anônimos. Você vai encontrar um cego que clamou por Jesus, que não tinha nome, mas foi curado. Você vai encontrar uma mulher que veio correndo atrás de Jesus, dizendo: cura minha filha que está endemoniada, que não aparece o nome, mas ela recebeu a cura. Você vai ver na passagem da arca de Noé, que Noé tinha uma mulher que o auxiliava, que aonde ele ia, ela ia, e aonde ela passava no meio da rua por mais de 100 anos, ela não era citada e conhecida pelo nome. Quem sabe, quando ela passava, o povo apontava e dizia: vai aí a mulher do velho caduco, vai aí aquela mulher do louco. Mas não é bem assim. Sabe por quê? Não aparece o nome de várias pessoas na Bíblia. É porque a glória não está ligada no nome de ninguém aqui da terra. A glória é dada no nome de Jesus. A glória é para Ele. Eu não preciso ser reconhecido, você não precisa ser reconhecido pela sociedade. O importante é saber que Ele te conhece e te chama pelo teu nome e diz: hoje eu entro na tua causa. Nós não sabemos muita coisa daquela mulher, mas nós podemos conjecturar algumas coisas. Aquela mulher teve pai e mãe, sim ou não? Sim ou não? Ué, irmão, para nascer tem que ter tido pai e mãe. Mas agora, no texto que nós lemos, você vai ver uma mulher chegar ao poço, que a Bíblia deixa bem claro que ela era sozinha. O que será que aconteceu na vida dela? Eu costumo dizer que a vida dela não deve ter sido tão fácil, mas só o fato de ter um pai e uma mãe do lado, era uma vida melhor do que a que ela tinha naquele momento. Sabe por quê? Porque não precisa ter dinheiro para o pai e a mãe ser o porto seguro do filho. Não precisa ter riqueza para o filho encontrar no pai e na mãe as palavras certas para a hora certa. Não precisa. E ela agora chega carregando um cântaro, um jarro, ou nos nossos dias um balde na mão, e chega na beira do poço. Jesus sendo dos judeus e ela sendo de Samaria. E eu quero dizer a você que há quase 1000 anos, judeus não se davam com os samaritanos. Por quê? Porque quando houve cativeiro e o exército levou todo o povo de Israel cativo, parte do povo de Israel casou-se com pessoas que não serviam ao Deus de Israel, constituíram famílias com esse povo, tiveram filhos, e aqueles que perseveraram adorando somente a Deus e não contaminaram a linhagem, colocaram os samaritanos de um lado, rejeitados, e eles ficaram de outro. Ou seja, o povo judeu agora se sentia o dono da razão de adorar somente a Deus, da razão de não misturarem as raças, da razão de cultuarem em Jerusalém, enquanto os samaritanos viviam renegados, e eles subiram no monte e adoravam no monte, procuraram estabelecer um jeito de adorar no monte, e os judeus em Jerusalém. Agora Jesus chega, sendo um judeu, para uma mulher que era samaritana, que não se conversavam, não falavam, não se davam. Ele chega primeiro, e ela chega, quando ela chega, antes dela tirar água, Jesus fala para ela: me dá de beber. Por algumas questões ela percebeu que não era um samaritano. O judeu usava uma fita azul na orla do seu vestido, e o sotaque do judeu era diferente. Era como você colocar um baiano, um nordestino que conversa bem arrastado com um carioca. Entendeu? Ó, gente, que oração, mas são 3-6. Entendeu? Então, pelo dialeto também poderia ali ser percebido que não era da mesma nação. Aí Jesus disse: dá-me de beber. E ela começa agora dizendo assim, desaforada. Aquilo mexeu com ela, ela ficou nervosa, e na cabeça dela ela dizendo assim: mas como esse homem pede para mim de beber,
sendo que ele sabe que eu não posso me relacionar, não dá nem bom dia para ele. Os judeus não bebiam em recipientes de samaritanos, os judeus não comiam em pratos de samaritano, e Jesus olha para ela e diz: me dá de beber. Ela olha para ele, ele não tem um balde, ele não tem uma corda, ele não tem um copo, ele não tem nada para tirar a água, e agora ela olha para ele e diz: ei, primeiro, como sendo o senhor judeu, pede para mim de beber, que sou uma samaritana. Ela coloca Jesus ali na parede, na cabeça dela. Não sabia ela que Jesus tinha marcado o dia e a hora para tirar todo o sofrimento que ela carregava sobre os ombros. Jesus disse para ela: olha, se você soubesse quem é que está te pedindo de beber, você que pediria a mim água, e eu lhe daria água viva, e a água que eu lhe der, você nunca mais vai ter sede. Aí agora ela disse assim para ela mesma: é uma oportunidade, já pensou? Não vou mais precisar vir aqui neste poço. A hora que ela foi tirar água no poço, era água que o sol estava quente. Você vai ver que a Bíblia narra que ela foi tirar água, e ela foi sozinha. As outras mulheres não foram com ela, outras pessoas da sociedade não foram com ela. Por que ela foi nesse horário? Duas coisas que eu posso dizer para você. Pode ser que ela foi porque quis ir sozinha, porque ela não suportava mais o apontar de dedo da sociedade, para ela que sofria, para ela que não tinha filhos, para ela que não tinha marido, para ela que vivia só, e já tinha tido alguns maridos, alguns relacionamentos. Quem sabe quando ela passava, todo mundo olhava para ela e dizia: lá vai aquela lá vai a fulana, olha, lá vai aquela que não casou, lá vai aquela que não tem valor nenhum para a sociedade, lá vai aquela que não tem recurso nenhum, olha, está passando aquela mulher que não conseguiu constituir família. Quem sabe ela escolheu o horário em que ninguém iria com ela, para não ser julgada ali. Outra coisa, alguns estudiosos dizem que aquele horário era o horário que as mulheres que tinham vida livre tinham para ir no poço tirar água. Mas não importa o horário e qual o motivo que ela foi, o que importa é que a fonte de água viva estava lá esperando por ela. Irmão, não importa quem te olha de baixo para cima, não importa porque te julgam, não importa você, o que falam de você, o importante é o Deus que tudo vê, está olhando para você, e Ele não está te julgando pelo que passou, Ele não está te julgando pelo que você é, mas Ele está aqui hoje para lhe dar uma nova oportunidade de beber da água da vida, que só Ele pode dar. O homem julga mesmo. O homem julga mesmo. Não pode passar alguém que quem sabe puxa um pouco de uma perna mancando, que já é motivo para olhares das pessoas. Mas eu quero te dizer nessa noite, o Deus que nós servirmos, Ele não usa o seu passado como parâmetro para mudar o seu futuro. O Deus que nós servimos, Ele não tem como base o que você fez no seu passado de hoje para trás, para definir o seu futuro de hoje para frente. Aquela mulher estava lá e teve um encontro com Jesus, que não julgou o seu passado, mas projetou o seu futuro. Aí ela disse: olha, então me dá aí de beber. Aí ele disse: eu vou dar para você algo. A água que eu posso dar, eu vou te dar. Mas eu não vou dar para você sozinha. Chama o seu marido para vir beber com você. Vai lá na sua casa e chama seu marido. E ela agora fala, e tem um ponto final no texto. Ela diz assim: eu não tenho marido. Isso é uma tentativa de colocar um ponto final na conversa em que Jesus começou com ela. Se você pergunta: você tem marido? E alguém te responde: eu não tenho marido. Cessa-se a conversa. Aí agora Jesus fala para ela: disseste bem, você já teve 5 maridos, e o que tem agora não colocou uma aliança no seu dedo. Você já teve 5 maridos, e o que tem agora não te assumiu.
aquele que você acha que é teu marido ainda não é. Aí ele agora começa a desarmar a mulher. Ela começa a enxergar em Jesus alguém que conhecia da vida dela, coisa que muitas pessoas julgavam, mas ele não estava lá, ele não conhecia. Se naquele ambiente, se naquela época existisse o WhatsApp, quem sabe todo mundo saberia da vida dela, mas não existia. Se naquele passado existisse celular, quem sabe todo mundo conhecia, mas não existia. Mas existia um Deus que ainda hoje ele conhece o interior da alma, um Deus que ainda hoje ele vê o sofrimento da alma, um Deus que ainda hoje olha com olhar de compaixão para o sofrimento de quem precisa ser acudido. Vai buscar. Ela diz: eu não tenho marido. E ele disse: certo, você já teve 5 e o que agora você tem não é seu. Aquela mulher, em algum momento da sua vida, ela tentou constituir um relacionamento. Aquela mulher, em algum lugar, algum momento da sua vida, ela tentou constituir uma família durante 5 vezes pelo menos, e não conseguiu. Ela era conhecida, quem sabe, na sociedade, a mulher que tentava e não conseguia ter alguém que a sustentasse, tentava e não conseguia ter alguém ao seu lado para dizer para ela que a amava. Ela era conhecida na sociedade dessa forma, mas Jesus disse: olha, você disse a verdade, você teve 5 e agora o que tem não é seu. Quem sabe se fosse um ser humano, ele ia dizer assim: vai tentar mentir para mim? Rapaz, eu já sei que você tentou ter 5 vezes uma família e não conseguiu. Quem é você para querer bater de frente comigo? Quem é você para querer esconder alguma coisa? Eu sei do teu passado, rapaz. Você não vale nada para a sociedade. Eu sei do teu passado, mulher. Na sociedade você não tem nenhum valor. Mas Jesus não fez assim. Ele disse: disseste bem, você falou a verdade. Mas eu quero te dizer uma coisa: aquele que crê em mim, vou dar a ele água da vida e ele não vai mais ter sede. Sabe por quê? Porque eu sou a água que dá a vida para a vida eterna. Aleluia. Nós temos que tirar o olhar do ambiente físico e terreno e olhar para a glória do Senhor, porque a eternidade nos espera, e Jesus está mais perto hoje para buscar a igreja do que ele esteve ontem. Aleluia. No texto que nós lemos, ele disse o seguinte, no verso 17: você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve 5 e esse que você tem agora não é de fato seu marido. Você falou a verdade. Aí agora ela começa a olhar para Jesus de uma forma diferente. Ela disse: eu vejo que o Senhor é profeta, eu vejo que és um profeta. Os samaritanos não acreditavam em profeta nenhum depois de Moisés, por está escrito que depois de Moisés não levantou profeta semelhante a ele. Aí agora ela olha para Jesus e fala: eu vejo que o Senhor é um profeta. Sabe o que isso significa? É que nós estamos precisando reconhecer Jesus para aquilo que Ele precisa ser na nossa vida. Para uns Jesus precisa ser a cura da doença, para outros Jesus precisa ser a porta da salvação, para outros Jesus precisa ser o caminho que leva ao céu. Nós precisamos orar e pedir ao Senhor que entre na nossa vida e haja naquilo que nós precisamos de mais necessidade. Tem gente que prega que se você vier na igreja e você tem 2 casas, dar uma casa não é sacrifício. Sacrifício é dar as 2 casas. Mas eu nunca vi Jesus pedindo bem de ninguém. Eu nunca vi Jesus pedindo posses de ninguém. Eu já vi Jesus dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é mais leve e o seu pesado eu carrego. Também você não vai ver na Bíblia Sagrada Jesus fazendo troca com ninguém. Na oferta da viúva pobre, que também não se aparece o nome dela,
A Bíblia diz que ela oferta, e Jesus disse: essa mulher aqui deu a maior oferta. Então aquela coisa que se você der tudo que você tem, Jesus vai te fazer prosperar grandemente. Por que que então a vida e a história da viúva não continuou? Dizendo, depois que ela pôs as 3 moedinhas, ela herdou casa, ela herdou marido, ela herdou bens, ela herdou fazendas. Não, Jesus não é assim, sabe por quê? Porque Ele não precisa da minha moeda, Ele precisa do meu coração quebrantado, dizendo: Senhor, é importante que o Senhor cresça e que eu diminua, é importante que o Senhor apareça através da minha vida. Eu não preciso ter fama, o importante é Ele agir através da minha vida, mesmo não tendo o nome de alguém famoso. No 22 ele diz para ela: vocês samaritanos não sabem o que adoram, mas nós sabemos e adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Deus é Espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que o Messias chamado Cristo tem de vir, e quando ele vier, vai explicar tudo para nós. Então Jesus afirmou: isso aqui é lindo, irmão. Você vai ver que Pilatos pergunta a Cristo depois que ele foi preso: você é o Cristo, você é o rei? Ele disse: olha, você que está dizendo. João Batista, quando Jesus aparece, aponta o dedo para ele e diz: eis aí, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus não bateu no peito e disse: eu sou mesmo. Não. Quando ele pergunta aos discípulos: quem dizem as pessoas que eu sou? Uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é outra pessoa. Aí Pedro diz assim: Senhor, mas tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ele não disse: eu sou mesmo. Não. Quando Jesus ressuscita, foi falado aqui pela Thalissa no louvor, Maria chega lá, e ele disse: eu ressuscitei. Pedro tinha ido lá, visto que estava vazio, e foi embora para sua casa. E Jesus agora ressuscitado, preste atenção nisso. Para nós pensarmos assim, com quem que Cristo tinha que ter encontrado primeiro? Quem eram os mais importantes da igreja naquela época? Pedro, João, não é? Os discípulos, os 11. Jesus deveria então ressuscitar e encontrar com os 11 em primeira instância, em primeira mão. A primeira aparição teria que ser para eles. Mas quando Jesus morreu, 2 discípulos que não tem nome na Bíblia foram embora e iam descendo por um caminho chamado de Emaús. E antes de Jesus aparecer para aqueles que para a sociedade eram os mais importantes, Jesus tira um tempo e vai resgatar aqueles 2 que estavam indo embora. Eu quero te dizer, muito embora você ache que não é ninguém, você acha que não pode, Jesus hoje diz a você: eu vim ter um encontro contigo. Volte para casa, volte para a presença, volte para mim, porque você é importante para Ele. Depois que ele vai, ele caminha com aqueles que estavam indo embora, ele entra na casa daqueles que tinham ido embora, ele se assenta na mesa daqueles que estavam indo embora, e ele foi ceiar com eles. E eles perceberam, depois que Jesus partiu o pão, que era o Cristo, e certamente eles voltaram novamente para a presença de Deus. Aleluia! Aquela mulher não tinha família, ela não tinha marido, ela não tinha filho, ela não tinha ninguém, ela não tinha profissão, ela só tinha a ela mesma. Era uma pessoa que, se morresse e alguém fosse escrever lá na lápide dela: aqui jaz uma mulher que foi sem futuro, aqui jaz uma mulher que não teve felicidade, aqui está enterrada uma mulher que não teve alegria, aqui está uma mulher enterrada a qual toda a sociedade a rejeitava. Mas eu quero me alegrar nessa noite,
Porque aqui ainda tem uma igreja, e a igreja do Senhor é a única que pega alguém desprezado e coloca ele com valor na presença de Deus. É a única que pega o drogado e Jesus sara o drogado. É a única que pega aquele que não tem valor nenhum para a sociedade e devolve a moral de ser chamado filho de Deus através de Jesus. Ele não falou que era o Cristo para ninguém, mas ela disse: eu sei que o Senhor é profeta, e eu sei que vai vir um chamado Cristo, que vai vir, e quando ele vier, vai explicar tudo para nós. Jesus não falou para os discípulos diretamente. João disse que ele era o cordeiro, ele não bateu no peito e disse: sou eu. Pilatos perguntou: se é você? Ele disse: é você que está dizendo. Mas para a mulher, ele chamou ela bem pertinho, aquela mulher que não tinha valor para a sociedade, aquela mulher que era triste. Ele chamou ela e disse: eu vou te dizer uma coisa, eu sou o Cristo que vocês estão esperando. Sabe o que isso significa? Que não precisa ser PhD em nada para que você encontre o Cristo. Não precisa ser o melhor em nada para que você conheça que Ele é o Cristo. Hoje Ele está dizendo: está procurando a salvação? Eu sou o Cristo que pode te dar a salvação. Está procurando prazer na vida, em me servir? Eu sou o Cristo que pode te dar prazer em me servir. Você está procurando a alegria de viver? Eu sou o Cristo, a vida, que vai te dar vida e você não vai tirar a sua vida. Está procurando um relacionamento? Eu sou o Cristo que pode te dar aquela ou aquele que você ora e tem pedido. O Cristo que pode pelejar por você, Ele se apresenta como Cristo para você nessa noite. Eu que estou falando com você, sou o Messias. Em seguida agora, outra coisa lida. Aquela mulher que vinha pegar água sozinha. Aquela mulher que ia pegar água para não ser julgada, ela ia sozinha. Ela deixa o seu vaso, o seu cântaro, o seu pote, o seu vaso no chão. E agora ela vai para a cidade andar de rua em rua. Não importando com o julgamento de ninguém, não importando com o apontar de dedo de ninguém, não importando com nada que iriam dizer. Ela foi para a cidade, mas antes de ir para a cidade, ela deixou ali tudo aquilo que ela tinha nas costas, o peso que ela carregava nas costas, ela deixou no chão, aos pés de Jesus, e ela entrou na cidade agora, anunciando que o Cristo tinha vindo, e Ele tinha revelado toda a vida dela, e que o Cristo estava no poço, e Ele estava lá para salvar a todos quantos quisessem salvação. Quando você tem um verdadeiro encontro com Cristo, você não está preocupado com o julgamento das pessoas, você quer dizer que Ele existe, você quer transmitir às pessoas que Ele é real, e Ele está aqui em nosso meio. E ela entra agora na cidade falando: o Cristo está no poço, venham ver. Aquela mulher que era rejeitada, renegada, ela começou a falar rua por rua. Mas o interessante é que a Bíblia diz que o povo foi para o poço. Sabe por quê? Porque quando alguém encontra com Jesus, a voz dessa pessoa começa a ser ouvida pelas outras pessoas. Não importa se você acha-se o melhor na tua família, não importa que você acha-se o menor na sua escola, onde você vai falar de Cristo, e Cristo vai garantir as tuas palavras. O Evangelho de Cristo não é tão complicado de se pregar, o Evangelho de Cristo é simples. Você não precisa chegar para alguém que precisa ouvir a salvação e dizer: olha, Jesus Cristo quando veio aqui Ele foi embora. E a Bíblia Sagrada que eu uso demorou 1500 anos, com mais de 43 autores em diversos países e locais diferentes. A Bíblia foi formada e eu tenho ela aqui, e desta Bíblia eu vou falar algo para você. Não precisa ser assim para pregar e você fazer o que Jesus mandou, que é cumprir o ide. Quando Ele disse: ide e pregai o Evangelho a toda criatura, Ele só precisa que você fala: olha, Jesus Cristo cura, liberta, salva, e é o único caminho que leva o homem para o céu. Esta é a mensagem cristocêntrica que a igreja tem que pregar nos últimos dias. É só isso, só isso.
Não precisa de muito barulho, não precisa de muito estardalhaço. Jesus ainda é a salvação para o homem que está perdido. E ela agora é ouvida. E aqueles samaritanos que não se comunicavam com os judeus, agora vão para o poço, e Jesus começa a falar, Jesus começa a pregar, Jesus começa a ensinar, e eles adoraram tanto, eles gostaram tanto do que Jesus estava falando, que eles pediram para Jesus: não vá embora não, fique aqui. Jesus ficou. Aquela mulher agora, que era desconhecida, aquela mulher que era rejeitada, as pessoas vinham conversar com ela, e a conversa era assim: olha, nós conhecemos, nós fomos ao tanque porque você mandou ir, nós fomos ao poço porque você disse que havia alguém lá que poderia mudar a minha história, mas hoje eu acredito, não é só porque você pregou para mim, hoje eu acredito porque eu tive o verdadeiro encontro com ele lá. As pessoas chegavam nela agora e diziam assim: se não fosse você entrar na minha rua gritando que o Messias estava lá, a minha família não tinha sido salva. Se não fosse você ter passado na praça onde eu estava, eu não teria tido um encontro com Cristo. Irmão, pregue o evangelho, fale de Jesus, leve as boas novas, porque há alguém lá fora precisando de uma palavra sua sobre Jesus, para ele vir aqui para dentro. Para terminar, indo para o final, quando eu disse que essa passagem fala de amor, e foi cantado o amor aqui, o amor de Cristo. Em João está o coração da Bíblia considerado, que é João 3,16. Sabe o que está escrito em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E para terminar nesse texto aqui, eu quero mostrar para vocês algumas coisas que são maiores do mundo. Olha só, e aqui eu devolvo para o pastor Anderson. João 3,16, o maior amor, Deus amou, o maior objetivo, o mundo, a maior dádiva, seu Filho, a maior oportunidade para todo aquele que crê. Você crê em Jesus? Aleluia. Você crê que Ele é a salvação para a tua vida? Aleluia. Você crê que Ele é a saída para o seu beco que você acha que não tem mais jeito? Ele está aqui dizendo: eu sou a maior coisa que você precisa, basta somente crer, porque Ele já deu o seu Filho, Jesus Cristo, por nós. E a Bíblia diz assim: se Ele deu Jesus Cristo para nós e por nós, como não dará para nós, juntamente com seu Filho, todas as coisas? Sabe o que isso significa? Se Ele deu Jesus do chão, do mundo, da nossa esfera até Jesus, Ele disse assim: olha, como não nos dará com Ele todas as coisas? Então o que vai até Jesus já é seu por direito. Ele já prometeu para você: receba a porta aberta, receba a alegria no seu lar. A tua família, ela não está aqui para ser motivo de chacota de ninguém. A tua família é uma bênção na presença do Senhor. Você é uma bênção na presença do Senhor. Não importa se alguém não te vê, não importa se alguém não te dá valor, o importante é que Jesus está aqui e Ele morreu por você. Mesmo que as pessoas não te reconheçam, foi por você que Ele morreu na cruz do Calvário. Aleluia. Fique com essa palavra em nome de Jesus.